Olá pessoal, eu sou a Alice do canal Toca Life Lee. Gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma rotina aqui no Toca Life, então bora lá. Primeiro aí eu acordei, né? Eu chamei o meu marido, aí eu fui trocar de roupa, né? Mas aí primeiro eu sentei ali, aí eu fui trocar de roupa. Eu fui um pouco indecisa na roupa que eu escolhi, mas depois eu troquei. Aí agora foi meu marido, ele escolheu a roupa do trabalho dele. Aí eu fui acordar a menina, né, a Manuela. Aí ela colocou o colchonete dela na cama, tirou a touca dela e ela trocou de roupa também, porque ela tinha escola. Aí eu fui lá com o Lucas, aí enquanto ela trocava de roupa, a gente ficou conversando. Aí, gente, ela foi escolher a roupa dela. Ela tava bem indecisa também. E como a gente vai viajar pra neve no próximo episódio, ela já fez a mala dela, então ficou poucas roupas. Aí no final ela escolheu essa daí. E ela procurou um arquinho, mas ela não achou. Aí eles desceram. Eu esqueci de gravar pegando a Isabela, mas eles pegaram a Isabela, a mãe trocou de roupa e eles desceram. Aí a gente foi lá e fomos deixar a Isabela na escola, na verdade na creche, né? Eu fui deixar a Isabela na creche, enquanto a Manuela pegava o ônibus. Gente, a Manuela vai de ônibus por causa que, é muito longe a escola dela, do meu trabalho. Então eu fui pro meu trabalho e a Manuela, ela foi pra escola dela. Lá ela encontrou a amiga dela, aí elas conversaram e a Manuela foi deixar a bolsa dela no armário. Como elas estavam de férias, ela, no último dia de aula, ela foi lá e pegou a caneta, a mochila e levou pra casa. Aí ela trouxe de volta. Aí ela pegou o caderno e a caneta dela, só que o caderno dela não queria ficar ali. Aí ela deu a caneta pra amiga dela segurar, brincando que ela ajeitava, mas depois deu tudo certo. E o professor começou a dar aula. Aí ele foi colocando no quadro as coisas. Aí a gente foi copiando. Aí elas foram copiando. Ele foi passando várias coisas, várias matérias. Então eu vou ficar no mudo esse tempo. Aí tocou o sinal e elas foram lá pra cantina. Aí elas foram lá pra cantina, né? Aí quando elas chegaram ali, elas encontraram a diretora e elas foram comer. Primeiro foi a Manuela pegar a bandeja dela. Pra quem não sabe, a escola que elas estudam dá lanche de graça, mesmo sendo particular. É uma escola bem boa. Aí a amiga dela foi lá, colocou o lanche.
e um suco de laranja. E a Manuela pegou um milkshake. Aí elas comeram e conversaram bastante. Elas comeram, conversaram, várias coisas. Elas tomaram o suco delas e elas foram lá fazer. Pra quem não sabe, elas são as capitãs de líder de torcida. Aí o tempinho que tava vago, o tempinho que ainda faltava pro recreio acabar, elas foram ensaiar. Lá na área de teatro. Os meninos estavam lá, mas já tinha dado o horário deles. Elas trocaram de roupa e pegaram os pompons. Deixaram a roupa delas ali no cantinho, pegaram os pompons e foram falar para os meninos que o tempo deles tinha acabado. Eles pegaram as coisas deles, foram guardar para depois, quando as meninas terminarem, eles voltarem. E as meninas pegaram as outras 2 cadeiras, que é lá do teatro mesmo, e desmontaram elas, as cadeiras, e começaram a ensaiar. Como a outra amiga delas tinham faltado, elas ensaiaram só as 2 mesmo. Aí passou um tempo, elas ensaiando, até que tocou o sinal e elas foram pra lá, só que primeiro elas foram trocar de roupa e avisar os meninos que elas já tinham acabado. Elas trocaram de roupa e guardaram as roupas e os pompons. Aí elas desceram, né? Elas foram lá no elevador para descer para a sala de aula de volta. E o professor passou mais algumas coisas e tal. Aí ele também passou um vídeo. Ele falou sobre era aula de ciências. Aí já era aula de português. Várias coisas. Aí ele passou o vídeo. Aí passou um tempo depois. Aí passou um tempo. Eles assistindo o vídeo. Aí o professor passou a lição de casa. E eles foram... E os alunos já estavam liberados. A Manuela deixou a mochila dela no armário mesmo, né? Aí, como o professor tinha passado o trabalho em dupla, elas resolveram fazer na casa da Manuela.